Introdução à nossa lição. A maioria dos estudiosos queridos que estuda a respeito dos dons espirituais que está no livro de 1 Coríntios, ele classifica os dons espirituais de 1 Coríntios 12, verso 8 ao 10, que está escrito desta forma: porque a um é dado mediante ao Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, o dom de cura, e a outro, a operação de milagre, e a outro, a profecia, e a outro, o discernimento de espíritos, a um, variedade de língua, e a outro, capacidade para interpretá-las, mas só um é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros sendo muitos, constitui um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Dentro destes versículos, os estudiosos, inclusive Stanley Horton, ele classifica e divide os dons em 3 classes. As classes se estará vendo aí nesse quadro atrás de mim. São divididos desta forma: dons de revelação, poder e expressão. Os dons de revelação são palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espírito. Os dons de poder fé, cura e operação. E os dons de elocução profecia, variedade de língua e interpretação de língua. São essa a classificação por categoria dentro do versículo de 8 a 12 de 1 aos Coríntios, capítulo 12. Amém? Vamos lá ver como é que nossa lição está hoje dividida. Nossa lição de hoje está dividida em 3 tópicos, e cada tópico está dividido em 2 e 3 subtópicos. O primeiro tópico está disposto desta forma: palavra de sabedoria. O subtópico é conceito. O segundo subtópico, a Bíblia e a palavra de sabedoria. E o terceiro subtópico, uma liderança sábia. Já o segundo tópico também ele está dividido em 3 subtópicos. O tema central do segundo tópico é a palavra da ciência, que se divide em 3 subtópicos. O primeiro subtópico é o que é, e o segundo subtópico, sua função, e o terceiro subtópico, exemplos bíblicos da palavra da ciência. O terceiro e último subtópico desta nossa lição de hoje, ele também está dividido em 3 subtópicos.
o tema central do terceiro subtópico é discernimento dos espíritos. O primeiro subtópico, o dom de discernir os espíritos. O segundo subtópico, as fontes das manifestações espirituais. E o terceiro e último subtópico desta nossa lição de hoje, discernindo as manifestações espirituais. Está aí a divisão da nossa lição por tópicos e subtópicos, bem classificado. Estaremos estudando tópico a tópico para melhor entender este assunto, que é dom de revelação, os dons de revelação. Como já vimos no quadro de categoria dos dons, os dons de revelação, ele está subdividido em palavra de sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento dos espíritos. E antes de estarmos falando de tópico a tópico, precisamos observar que em nossos dias precisamos estar executando e exercendo esse dom de discernimento com muita frequência. Haja visto o tempo que nós estamos vivendo, tempos marcados por engano, por homens fraudulentos, por pessoas interesseiras que só pensam em engordar o seu próprio bolso e enganar as ovelhas. E assim ele não mede esforço e nem escrúpulo para alcançar os seus objetivos. Então nós, obreiros que tomam conta do rebanho do Senhor, busque da parte do Senhor desenvolver e aperfeiçoar o dom de discernir os espíritos. Amém? Estaremos indo para o nosso comentário, tópico a tópico, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, vamos lá. Primeiro tópico da nossa lição, palavra de sabedoria. O conceito do termo palavra exprime manifestação verbal ou escrita, conforme o dicionário House, melhor dizendo. Sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, verso 8, parte A, refere-se a uma capacitação divina sobrenatural para tomar decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis. De acordo com Estevão Ângelo de Souza, a palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, ou mais especificamente um fragmento da sabedoria divina que nos é dada por meio sobrenatural. Apesar de que o nosso comentarista ele não colocou nenhuma referência bíblica neste tópico, conceito, nós podemos observar esse acontecido, essa manifestação, melhor dizendo, da palavra de sabedoria no episódio de 2 Reis, logo no início do reinado de Salomão, quando o rei Salomão ele
tem aquela revelação divina e é concedida da parte de Deus sabedoria sobrenatural ao rei, e logo em seguida vem a prova de que Deus realmente lhe deu sabedoria. Que duas mulheres, tendo ambas filhos recém-nascidos, dormindo-as, uma das mulheres deita sobre o filho e acaba matando o mesmo. E elas vêm até o rei Salomão para que o mesmo viesse a julgar a causa, e divinamente o rei Salomão toma uma atitude que demonstra claramente que Deus lhe concedeu sabedoria, a ponto de o povo, depois da decisão que Salomão toma, o povo glorifica o nome do Senhor por meio da vida de Salomão, sendo a sábia decisão tomada pelo rei Salomão. Que o mesmo, ele pede uma espada para partir o filho ao meio daquela que diz ser mãe, e o mesmo, e as duas mulheres se manifestam de forma diferente, e Salomão toma o filho e dá aquela que disse que preferia que o filho estivesse vivo no braço de outro do que morto, partido para duas. Isso demonstrou claramente que Deus concedeu a Salomão sabedoria tal que mais adiante foi demonstrada nos seus diversos escritos, o qual Salomão deixou um grande legado para as diversas ramificações da ciência, da geologia, da geografia e assim por diante. O segundo subtópico, que é palavra de sabedoria na Bíblia, o irmão discorre. Embora na antiga aliança os dons espirituais não fossem pleno e claramente evidenciado como no Novo Testamento, alguns episódios no Antigo Testamento vislumbra que Deus confere aos homens sabedoria do alto para executar tarefas e tomar decisões. E aí já citamos o caso do nosso rei Salomão no primeiro subtópico, e também tem um outro exemplo que o irmão traz aqui, que é o do filho de Jacó, José, sendo levado para o Egito. Tomou, depois de passar toda aquela prova, ele é levado diante do rei e demonstra tal sabedoria interpretando o sonho do faraó, e não somente interpretando o sonho dos faraó, como também dando um conselho a faraó a respeito da decisão que o mesmo tinha que tomar. Demonstração clara da sabedoria que Deus dá aos homens já lá no Velho Testamento. E outro exemplo bem claro é aquele que está escrito lá em 1 Reis, ainda no Antigo Testamento, que foi o caso que nós já citamos do nosso rei Salomão. Aí está o primeiro e o segundo subtópico, mas a palavra de sabedoria também logo no início do Novo Testamento, no início da igreja, da caminhada da igreja na terra, no livro de Atos dos Apóstolos, há uma clara manifestação da sabedoria de Deus por parte do discípulo Estevão, quando a Bíblia diz que
os sacerdotes e as autoridades não podiam resistir à sabedoria que a Estevão era conferida. E lendo esta passagem de Atos capítulo 6, versículo 9, você consegue observar que realmente Estevão estava inspirado pelo Espírito de Deus quando ele discorre o Velho Testamento e entra no Novo Testamento, chega até a manifestação do Senhor Jesus Cristo. É muita sabedoria concedida por Deus ao discípulo Estevão naquele episódio. Pois bem, aí está o primeiro e o segundo subtópico da nossa lição. E o terceiro subtópico é uma liderança sábia. Nosso terceiro subtópico é uma liderança sábia, que é de relevante importância para os nossos dias termos uma liderança com grande sabedoria dispensada por Deus. E discorre o nosso comentarista dessa forma: a palavra da sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal em situação que demanda uma orientação no exercício do ministério pastoral. Entretanto, tenhamos muito cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Lembremos-nos de que Deus manifesta os dons em nossa vida segundo o conselho da sua sabedoria, não da nossa. Tenhamos maturidade e cuidado para não atrapalhar as coisas. Na vida de um homem de Deus, aquele que preside uma congregação, é de suma importância que seja manifestado na vida desta pessoa, deste homem de Deus, a liderança sábia, por meio do dom da palavra de sabedoria. Por meio do dom da palavra de sabedoria. Porque nós vivemos em dias que as pessoas estão constantemente em busca de conselhos. E sabemos que um conselho ele pode mudar completamente o rumo da vida de uma pessoa para o bem ou para o mal. E aquele que vai aconselhar, se ele não estiver direcionado por Deus, ele pode prejudicar completamente a vida pessoal, espiritual e material de uma pessoa. Portanto, amados e queridos irmãos que estão exercendo esta função pastoral, tenhamos muito cuidado em relação ao aconselhar as pessoas. Lembre-se que o seu Senhor, que o nosso Senhor, ele é conselheiro, Deus forte, príncipe da paz e paz da eternidade. E sendo ele conselheiro, venhamos aprender com ele, como ele mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendendo com ele, você tenha certeza de uma coisa: você estará sempre dando conselhos onde as pessoas irão crescer e desenvolver espiritualmente para o bom andamento da obra de Deus. Pois bem, o segundo tópico é a palavra da ciência. E o nosso comentarista ele discorre no primeiro subtópico o que é a palavra da ciência, dizendo assim: este dom muito se relaciona ao ensino da verdade da palavra de Deus, fruto
do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus, conforme aborda Stanley Orton. Queridos, isso me faz lembrar um fato muito interessante que conta um certo irmão que nas suas leituras curiosas em periódicos religiosos, uma certa feita ele encontrou em uma revista Sentinela questionando a expressão que Jesus em João capítulo 3 e versículo de número e no versículo questionava a expressão de Jesus no capítulo 3 do livro do Evangelho de São João, no versículo 13, que diz assim, ó: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E este periódico afirmava que ninguém iria subir ao céu e ninguém estava lá no céu no sentido na região celestial, porque Jesus disse aqui no capítulo 3 e no versículo 13 que ninguém subiu ao céu. Mas eles afirmavam isso pelo fato de que em Gênesis capítulo de número 5 e versículo de número 24 diz assim: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Para eles, Enoque não estava na região celestial, não estava com Deus, conforme a afirmação de Jesus. E nem tampouco Elias, na passagem de 2 Reis, do capítulo 2, no versículo 10, que diz assim: tornou Elias, dura coisa me pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que o carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou uns dos outros, e Elias foi levado ao céu em um redemoinho. Você observa que essas três passagens de Gênesis, 2 Reis e João foi o questionamento do periódico. E conta este irmão que um tempo depois, ele agora lendo em Um Mensageiro da Paz, ele encontrou um irmão explicando a respeito desta questão. E o irmão explicava muito bem. Porém, conta ele que ao ler aquele periódico do Mensageiro da Paz, o Espírito do Senhor falou ao coração dele dizendo: não precisa todo este arrodeio. Aí é que cumpre-se isso que o teólogo Stanley Orton discorre aqui no seu livro Teologia Sistemática, que o dom muito se relaciona ao ensino da verdade da palavra de Deus e fruto de resultado de iluminação do Espírito acerca de revelação de mistério, cumpriu-se na vida deste irmão que leu o periódico das Testemunhas de Jeová, mas muito tempo depois estava lendo o mesmo assunto em um periódico do Mensageiro da Paz. Diferentemente do periódico das Testemunhas de Jeová, o periódico do Mensageiro da Paz ensinava que João,
que Elias e Enoque estavam no céu. E o das Testemunhas de Jeová ensinava que não estava conforme a afirmação de Jesus. Porque, como nós lemos, Jesus está dizendo que ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem que lá estava. E o irmão procurou explicar dentro da expressão de Jesus a respeito do que Jesus estava querendo dizer. Aí ele conta que aí o Espírito falou ao coração dele muito claramente, dizendo: não precisa muito arrudeio. O que a Bíblia, que esta palavra está dizendo, é simples. E aí ele diz que, o Espírito diz, subir é uma coisa e ser levada é outra. A Bíblia diz nos dois outras passagens que Enoque e que Elias não subiram, eles foram levados. Subir demanda a autoridade de alguém de ir e vir. E ser levado, não. Ser levado depende de outro que o leve. Foi o que a Bíblia está dizendo. E isso veio alegrar o coração do irmão quando o Espírito lhe falou. Jesus, ele está dizendo que só ele tem a autoridade de ir e vir para o céu. Os demais não subirão, os demais serão levados. Então, irmãos, é justamente isso que nos mostra a palavra da ciência. Foi naquela hora o irmão que conta esse testemunho, ele foi iluminado pela palavra da ciência, que está na Bíblia, porém, não é pelo muito estudo da teologia que a pessoa consegue discernir. E olha que são coisas simples. São coisas simples, não são coisas que... Mas essas coisas simples de Deus, por mais pesquisas profundas que os homens venham fazer, eles não conseguem descobrir se o Espírito da palavra da ciência não lhe revelar. E louvamos a Deus pela vida do irmão que recebeu este ensino e traz para nós hoje e nos dá hoje, para que não precisemos mais fazer tanto arrudeio nessas três passagens. Enoque e Elias, eles não subiram ao céu, eles foram levados. Já o Senhor Jesus, sim, ele tanto pode subir e descer como ser levado, porque ele tem toda a autoridade dada a ele nos céus e na terra. Amém? E no terceiro subtópico desse segundo tópico é exemplos bíblicos da palavra da ciência. Nós encontramos o profeta Daniel como um dos exemplos bíblicos, que é estupenda a sabedoria que esse servo de Deus recebeu ainda lá no Antigo Testamento, que os irmãos podem conferir, e a passagem de Atos dos Apóstolos, do capítulo 5, verso 1 ao 11, quando o apóstolo Pedro é revelado por Deus o segredo do coração de Ananias e de sua esposa Safira. Está aí o segundo tópico que nos traz esse belo exemplo que o irmão nos dá de palavra da ciência. Amém? E finalmente, irmãos, o terceiro e último tópico desta nossa lição é discernimento dos espíritos. O dom de discernir os espíritos é uma capacidade sobrenatural concedida por Deus ao crente para que a igreja fique protegida das investidas tanto de homens como do maligno. Porque nós também precisamos entender que há três manifestações de espírito: a manifestação do Espírito de Deus no homem, a manifestação
do próprio espírito do homem querendo se exaltar, que tem parte do espírito do maligno, e a própria manifestação do espírito maligno no homem, que essa é a pior que tem. A manifestação do espírito do homem querendo se aproveitar da obra pode trazer e traz prejuízos, mas não é tanto quanto quando é o espírito maligno manifesto no homem para trazer prejuízo à obra. Sabendo disso, precisamos estar atento para que venhamos discernir com precisão essas três manifestações. E aí, irmãos, eu também lembro de um fato que conta um irmão que ainda quando esse irmão jovem na época e muito aplicado na obra, ele diz que foi em um culto de consagração pela mocidade, e lá tinha uma pregadora, e era uma pregadora muito canela de fogo, e esse jovem, como todos os outros da época dele, conta ele, buscava, orava, gostava muito de consagrar, evangelizar, e nesse dia a mocidade a qual ele fazia parte foi para este culto. E já no final, quando deram a palavra à pregadora, a pregadora pegou no microfone e conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. E conta esse irmão que ele ficou muito agoniado e ele abaixou a cabeça e de repente ele levantou a cabeça, e nessa abaixada de cabeça Deus lhe deu uma revelação a respeito da pregadora, e ele conta que ele via um pasto, muitas ovelhas dentro desse pasto, e as ovelhas estavam alvoroçadas, tentando sair de dentro do pasto, e algumas pulavam a cerca. E quando ele viu isso, ele conta que ele levantou assustado e olhou para a irmã do lado e perguntou à irmã: irmã, quanto tempo fiquei com a cabeça baixa? A irmã disse para ele: você não demorou 2 minutos com a cabeça baixa aí. E ele se assustou com aquilo, porque para ele tinha passado mais de 1 hora com a cabeça baixa. Então, Deus mostrou a ele conta que aquela pregadora era fraudulenta. E em vez de alimentar as ovelhas, conforme a visão que ele teve, a revelação que ele teve, ela estava espantando e alvoroçando as ovelhas. E isso foi discernimento de espírito, apesar de que ele não chegou para dizer a ninguém. Ele simplesmente conta a ele que pegou a Bíblia dele, botou debaixo do braço e foi embora para casa. Um outro fato interessante, irmãos, que ele conta nesse mesmo episódio, é que ele saiu, foi para casa, e outro dia um outro irmão perguntou para ele: irmão, por que você saiu com a cara tão aborrecida de lá? Aí ele disse que respondeu para o outro irmão: quando você come um alimento que não é agradável, como é que sua cara fica? Aí o irmão disse: fica com a cara feia. Então pronto. Ele disse: eu estava dentro de um pasto onde não tinha grama boa, e além de não ter grama boa, estava sendo açoitado. Então, irmãos, os dons espirituais ainda estão sobre a igreja. É tão somente a igreja se voltar para buscar os dons e exercer conforme ensina a Bíblia. E o dom de discernir espírito, muito mais ainda. Haja visto que nós estamos em tempos difíceis, conforme escreveu o apóstolo Paulo a Timóteo, que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmo, egoísta, avarento, presunçoso, soberbo, mais amantes de si de Deus. E tais pessoas,
eles estão em volta da igreja. Ainda mais neste tempo agora, que as igrejas cresceram e estão rendendo, das pessoas interessadas no que rende a igreja e no que a ovelha pode lhe dar de lucro, se coloca como se fosse um dos nossos. E aí está a necessidade de se exercer e de se aperfeiçoar nestes dons, e principalmente no dom de discernimento dos Espíritos, para que quando tais pessoas vier à nossa igreja, estejamos preparados para deixar ele sair também como entrou, de mão abanando, sem levar coisa nenhuma, e Deus dê a eles o devido pagar, se não se converterem. E o terceiro e o último subtópico é discernindo as manifestações espirituais. Aí o comentarista discorre: a palavra de Deus nos ensina que o Espírito deve ser provado, conforme escreve o evangelista João no capítulo 1 João, capítulo 4, versículo de número 1. Provai os Espíritos. Todavia, o que ouvimos em nome de Deus deve-se passar pelo crivo das Sagradas Escrituras. E aí, irmãos, eu fico até que bem impressionado com algumas coisas que eu ouço. Uma certa feita eu ouvi de um irmão dizer que nada, operou milagre, eu não estou nem aí para o que ele está pregando. E não é bem por aí. Tomemos muito cuidado. O simples operar de milagre, isso não quer dizer que a manifestação está vindo da parte de Deus. E, sendo assim, se alguém opera milagre e amaldiçoa o nosso Senhor, tal pessoa não está falando em nome do Senhor Jesus Cristo. E precisamos ter a maturidade para saber discernir a manifestação do Espírito, de onde está emanando a manifestação de tal Espírito, da parte de Deus, da parte do próprio homem ou da parte do maligno. Da parte do próprio homem, manda tomar vergonha, toma vergonha na cara e se converte. Da parte do maligno, repreende em nome do Senhor Jesus Cristo. E da parte de Deus, glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí, Jesus, no capítulo 7, e no versículo de número 15 a 20 de Mateus, ele diz assim, Jesus conhece o segredo dos corações humanos, mas nós não. E por isso precisamos do Espírito Santo para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. O apóstolo João nos advertiu acerca do espírito do anticristo que já opera neste mundo. E uma outra é 1 João capítulo 4, versículo de número 3. E uma outra passagem interessante é aquela da jovem que dava lucro aos senhores daquela cidade. Quando Paulo chega lá, ela começa a elogiar o apóstolo Paulo, dizendo: este homem é homem de Deus e aponta o caminho da salvação. E por muitos dias ela seguia Paulo dizendo isso, a ponto de chegar, dado momento, o apóstolo Paulo não aguentar mais olhar para ela e ordenar que o espírito maligno saísse daquela mulher. E o espírito que estava nela, dizia até uma verdade, que Paulo realmente estava apontando o caminho da salvação. Mas a motivação e o objetivo era que era danoso para os propósitos de Paulo. Por quê? Dizendo aquela mulher que Paulo estava apontando o caminho da salvação, as pessoas que as ouviam julgavam ser Paulo a mesma coisa dela.
ou ela está dizendo de Paulo isso, então eles dois estão fazendo a mesma coisa. Paulo, sabendo disso, tratou logo de repreender o espírito maligno e jogar por terra a obra do inimigo. E por isso Paulo teve que pagar um preço muito alto pela sua atitude. Nós, já finalizando, ainda que nós tenhamos que pagar preço alto, façamos a obra de Deus com afinco e sendo em nós operados os dons espirituais para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Até a próxima aula, se Deus quiser, em nome de Jesus. Fica com Deus. Amém.